Bom dia, meus amores. Ai, deixa eu vir mais pra cá. Vamos lá? Vamos para a nossa aulinha de hoje, a aulinha de história, né? Uma aula gostosa, uma aula que nos possibilita enxergar o nosso Brasil, né? A construção aí da identidade do nosso Brasil. E o assunto a gente vai encontrar na página 201, com o tema aí do ciclo do café. A gente viu aí na quarta-feira passada, né, a parte aí da administração, né, das revoltas que houveram, né, desse Brasil Império, né, dominado aí pela monarquia aí de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, foi passando aí do pai, o pai demorou pouco tempo, deixou o filho ainda novo, né, mas ainda administrado por ele, né, houve um momento que ele começou a ele mesmo mostrar a autonomia, né, que ele poderia estar administrando, né, sozinho, sem os palpites, só que a gente sabe que isso foi uma jogada, né, administrativa que eles tinham. Claro que o pai dele, né, que voltou, que retornou, né, para Portugal e deixou o filho. Claro que aquilo ali não foi nada não articulado e não pensado, foi tudo estratégia, né, para que Portugal se mantivesse aqui, né, pudesse usufruir das coisas, né? E claro que eles mandavam todas as riquezas. E antes dele mandar as riquezas, a gente sabe que eles fizeram um saque aí, né, no Banco do Brasil, tiraram todas as nossas riquezas, as riquezas que eles mesmos, né, obtiveram, né, e colocaram, depositaram nesse banco. Esse banco aí é um banco épico, né, um banco aí desde o início da história aí, da formação do nosso país, e levaram para lá, né? E aí toda essa administração, todo esse processo aí de domínio, né? Desse reinado que houve, né? Houveram o Dia do Fico, proclamação, a independência, né? Durou aí por volta de meio século, 50 anos, né? Então, assim, a gente tem muita coisa, eles têm muita raiz, né, ainda fincadas aqui. A gente tem muita herança cultural deles, né? E agora eles se libertam aí desse processo da escravidão. Não é que eles se libertam, eles abrem as portas para que, de fato, a Inglaterra começa a pressionar eles, né, para que aconteça, né, uma liberdade desses escravos, né, que Portugal detinha aí com os escravos, né, eles tinham essa mão de obra escravizada, né, e só que eles trocaram, gente, 6 por meia dúzia, né, eles deixaram de aprisionar esses escravos e abrem as portas para outro tipo de mão de obra que não deixa de ser escrava, né? Por quê não deixa de ser escrava? Assim, não tinha os açoites, mas eram muito mal remunerados, né? Então, assim, ficavam longe da família, né? Vinham para cá, mas não tinham direito de voltar para o seu país de origem, né? Então, eram trabalhos árduos. Então, é uma escravização, é uma continuação, sendo que reformulada, repaginada de outra forma, né? E é quando a Inglaterra começa, bora, tipo assim, a Inglaterra estava passando por muitas guerras, né? A Inglaterra também era uma grande potência lá na Europa, também estavam passando, né, por guerras, a Europa toda, né? E aí eles queriam o quê? Mandar o pessoal deles, né, para cá, para que servisse aí de mão de obra, né? Para, tipo assim, aliviar aí o fardo da quantidade da população que estava ferrada. Então, assim, Portugal fez uma ponte, né? Abre aí os portos, digamos assim, né?
Os portos que eu digo, essa abertura dos portos é quando eles começam a navegar aqui pelo Oceano Atlântico, né? Livres, é como se fosse a estrada deles, né? Sendo que é marítima. E aí acontece essa euforia e essa liberdade aí da escravidão e é trocada aí por outro tipo de mão de obra. Então são os imigrantes, né? Que nem é esse capítulo, é o próximo capítulo, mas aí eu já tô dando um gancho aí para vocês. Então esses imigrantes que eles migram de outros países para o nosso país para servir de mão de obra, né? Que eles vão trabalhar nas lavouras de café, nas fazendas aí dos barões de café, né? Vocês sabem que eles sempre estão em busca, é um ciclo, né? Como Mozart sempre fala, esse ciclo sem fim. E aí, não sei se tá legal aí a imagem, espero que sim. E então, gente, ele começa a em busca de outros produtos que façam com que eles obtenham aí lucro, né? E o café foi uma das coisas que trouxe aí riqueza, né? A cana-de-açúcar. Teve as suas fases, né? E agora a gente está na fase do ciclo do café. Onde obteve mais foi naquela região ali onde mais teve produção e obtenção de lucro, foi naquela região que eles pararam logo de cara, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Eles, né, do Porto, eles deram uma paradinha lá, fincaram os pés, né, no Rio de Janeiro. E aqui, onde eles ficaram mais, nesses três estados, foi onde eles produziram bastante café, né? Pegaram lá o grãozinho que é lá de Portugal, né? Plantaram aqui nosso solo super fértil, né? Deu certo, né? Nessas três regiões aí. E durante, né, esse século XIX inteiro, eles puderam, né, obter lucro aí nessas fazendas aí de cafezais, tá? Então, enriquecer mais ainda esses barões de café, né, que eram os ricos fazendeiros. Assim como os senhores de engenho era da cana-de-açúcar, os barões de café também enriquecendo. E a mão de obra crescia para favorecer, mas também pouco reconhecido, pouco remunerado, tá? Em meio tempo, a Inglaterra, eles mandavam, né? Eles formavam essa aliança. Eles também começam a Europa a se desenvolver, né? Então surge aí uma tecnologia, né? Onde surge a era do telefone, da máquina fotográfica. Lembra que a Carol sempre fala que os registros daquela época, né? Por não ter máquina, eram pintados, né? Com tinta, né? Os grandes pintores vieram aí nessas embarcações, mas aí começa a surgir, se modernizar, né? E aí o telefone, a fotografia, as locomotivas a vapor, né? Aqueles trenzinhos a vapor. E aí começa a ficar diferente. A gente vê que agora a gente tá... o mundo, né? Passa por uma transformação aí, por uma tecnologia, né? Por uma mudança, certo? E esse ciclo aí do café, ele trouxe muita riqueza, né? Para os portugueses, especificamente, que aqui estavam, né? Em grande domínio, né? Aqui no Brasil, tá certo? Bora lá fazer entenderam a introdução principal. Vamos lá para a página 201, porque aí, à medida que eu for lendo, a gente vai diluindo aí qualquer dúvida que surja, tá? O ciclo do café, 201, você coloca lá a aula remota. Hoje são 21 de outubro, já estamos quase no final do mês de outubro. Faltam praticamente aí 10 dias, né? Pra gente finalizar o mês 10. Nossa, o ano voando. Simbora. As primeiras mudas de café, fruto originário aí da África, chegaram ao Brasil no século XVIII, e os primeiros cafezais
surgiram no Vale do Paraíba, em São Paulo. Esse Vale da Paraíba aí é em São Paulo. E foi no Rio de Janeiro, a partir de 1760, que as plantações de café tiveram destaque aí na economia, tá? Então, a gente tem uma lavoura de café no início do século XX. E durante o século XIX, um século que antecede o século XX, obviamente, o consumo de café aumentou nos países da Europa. Percebendo o crescimento e visando o lucro garantido, que era o que eles visavam sempre, os fazendeiros devastaram grande parte da Mata Atlântica da gente para a expansão desses cafezais, né? Sempre Portugal aí na disputa, na disparidade aí para crescer na economia, né? Então, com a proibição do tráfico dos escravos, porque já havia sido abolido a escravatura, né? Então, tinha essa abolição, essa proibição desse tráfico de escravos. Vamos abrir aí os portos para que esses imigrantes venham para cá trabalhar para a gente. Então, os fazendeiros começaram a promover, então, a vinda desses imigrantes para suprir a falta de mão de obra nos cafezais. Já na página 202, ele continua assim: os imigrantes não tinham como comprar as terras, porque eram muito caras, né? Grande parte deles trabalhou nos cafezais quase que nas mesmas situações de escravidão dos negros. Como eu falei, trocou 6 por meia dúzia, mesma coisa, né? Junto com o café vieram os lucros e o enriquecimento dos barões de café, sempre da monarquia principal, como ficaram conhecidos grandes fazendeiros, principalmente nas regiões cafeeiras, né? São Paulo, Rio, Bahia. Além de suas fazendas, os barões construíram mansões no Rio de Janeiro. Junto com o enriquecimento vieram as novas tecnologias. Então, paralelo a esse crescimento econômico, né? Toda vez que acontece isso, vão surgindo, né? É natural. Quando a economia ela vai aumentando, vai se atrelando aí, a tecnologia vai crescendo junto, né? Vai se havendo, assim, um crescimento, né, nessa demanda aí para suprir a população. E o que aconteceu foi o surgimento, né, o enriquecimento das novas tecnologias, tais como o telefone, a fotografia e as locomotivas a vapor. Vê que massa. Então, tudo já começa a ficar diferente, né? Aí tem uma estrada de ferro de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, em 1885. Essa ponte aí que leva, né, Rio de Janeiro a Petrópolis. O telefone da época, naquele momento ali. E daguerreótipo, um dos primeiros modelos de câmera fotográfica, tá? Houve ainda um aumento da população nos grandes centros urbanos. Quando essa economia ela começa a girar, ela começa a render, ela começa a dar frutos, tudo vai crescendo, tá? População, tecnologia, é como se fosse uma escala, tá? Só que é aquela música, né? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Quem não tem condições de ir junto, a disparidade cai, você fica ali, né? Por baixo. Então, quem tem condições de acompanhar, se beneficia. Quem não, fica lá no caos, na lama. Então, a pobreza existe desde que o mundo é mundo, né? Então, houve ainda um aumento da população nos grandes centros urbanos que ainda se formavam. Os imigrantes, os de fora, a mão de obra de fora, né? E seus descendentes começaram a trabalhar nas fábricas e estabelecer moradia nesses locais, tá? Foi uma época de grande incentivo comercial e industrial. Eles começaram a fazer polos de indústria, né? E ao lado, ao redor, polo no meio, ao redor, uma comunidade, né? Para que esses trabalhadores pudessem estar perto do seu trabalho, né?
Então aí eles estão economizando tudo, né? Então, quer queira, quer não, do mesmo jeito que os escravos moravam, né, nos engenhos, né? Assim, você não tinha nem uma certa liberdade, porque você estava trabalhando dentro do seu trabalho, praticamente. E aqui não foi diferente, né? Só que aí era formado um polo industrial, né? Então, foi uma época de grande incentivo comercial e industrial, mas tudo isso foi conquistado, primeiramente com a força do trabalho dos escravos, né? E em seguida pela exploração dos imigrantes também, da exploração desses imigrantes, do trabalho desses imigrantes que chegaram aqui em busca de trabalho e melhores condições de vida. Eles lançaram lá um outdoor, tá? Que falaram que eles iam obter casa, obter lazer. Então os bichinhos vieram enganados, né? Achando que ia chegar aqui, ia ter trabalho, ia ficar em paz, né? Já que eles estavam passando por esses momentos de guerra, de revolução lá, né? Do outro lado. E aí chegaram aqui, foram desenganados, não era nada daquilo, né? Por isso que a nossa mistura de povos, de raça, de etnia, de grupos, porque desde quando houve essa abertura aí desses imigrantes para o Brasil, lógico que muitos ficaram, outros tentaram fugir de volta para o seu país, não aguentaram, né? Outros acharam, mesmo com tanta dificuldade, era melhor ficar aqui, né? Cada um com a sua ideologia. E aí que surge, né, a nossa raça, quando a gente vê na nossa identidade, da nossa família, a gente tem um pezinho com o italiano, com o africano, com o português, né, com o francês, com o japonês. Vai chegar toda essa parte aí dessa imigração. Se não for no quarto ano, no quinto ano, ele traz com mais detalhes, tá? E essa revolução, gente, que acontece aí, industrial, ela é um marco, né? É um marco aí da economia do mundo, não só do nosso país, que é o Brasil, mas do mundo. O Brasil é apenas só o reflexo do que seria o centro do reflexo do que acontece na Europa. Então, assim, tudo que acontecia lá, né? A gente recebia a influência, já que quem dominava, né, quem regia, quem geria o nosso Brasil era, né, um imperador, né, uma monarquia portuguesa que era de lá. Então, assim, a gente só era o quê? Como se fosse marionete. Eles só orientavam, articulavam aqui as coisas que eles queriam, o modelo deles, copiar o modelo dele da Europa. E é isso. Então, esse tempo aí, né, esses 50 anos aí, trouxe muitas sequelas, né? Trouxe muita herança cultural, né? Teve suas coisas positivas e negativas, né? Muitas pessoas até falam, tia Carol, e se não fosse eles que estivessem aqui, como é que ia ser nosso Brasil? Quem ia ser administrado pelos índios? Como é que seria? Realmente, né? É algo questionável, né? Mas eu acho que o Brasil ele vai começar a mudar, né? Ele vai começar a querer andar com suas próprias pernas, né? Mas de fato a gente ainda tem essa questão desse olhar assim comunitário, né? A gente sempre tá de copista, né? A gente sempre tá se baseando nos outros países para que a gente venha a crescer, né? E a gente tá aí num tempo assim que tá se aproximando das eleições e a gente precisa aí organizar nossas ideias, né? Na nossa família, ver quais são as ideias que, quando a gente faz um voto, a gente tem que estar comulgando, a gente comulga de uma certa forma, a gente se alia, né, à proposta daquele candidato, né? A gente acredita na proposta daquele candidato porque a gente acredita que ele vai
atender, né, nossas expectativas. Aquelas expectativas dele atende, né, o nosso objetivo. Então, é assim que se forma, né, a política, é assim que se forma a administração política, né, de um território, de um país, de um estado, de uma cidade, né, de estar aí na nossa cidadezinha, nosso governo aí passando por um momento que a gente vai passar agora em novembro, né, no dia 15 de novembro, uma data histórica aí da proclamação da República, onde a gente vai estar fazendo esse link aí. E na página 203, da página 203 até a página 205, né? A gente tem aí pra gente exercitar a nossa aprendizagem. Olha só, eu falei pra vocês que o grãozinho vem lá de Portugal, né? E aqui no livro fala que de onde o café foi trazido, ele fala que foi da África, tá? Eu vou trazer uma informação para vocês, porque eu posso ter me equivocado. Minha prima mora lá em Portugal e ela falou isso para mim, né? Que o café é de origem de lá, né? Aí agora o livro fala que da África. Vamos ver que informação é essa. Se eu trouxe uma informação equivocada, errada. Mas se for errada, eu vou trazer um videozinho explicando, tá? Pra gente corrigir, para que eu possa corrigir o que eu achava que era, que eu sempre escutei que era de Portugal, tá certo? Então, bora lá. Tem aí a página 203, leiam devagarzinho, tá? Ele fala aí, ó, em pouco menos de um século, né, o café expandiu-se pelo estado de São Paulo e atingiu o norte do Paraná, lá para baixo. A Marcha do Café foi o nome dado ao movimento de expansão do cultivo do produto. Quais estados a expansão do café aconteceu até 1850? Nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, especificamente aí no Vale do Paraíba, tá certo? Então, qual é a época da expansão do café até o Paraná? Aí é só você olhar para o mapa, tá certo? Ele vai trazer essa resposta. Vamos lá? Exercitar? E vamos para a nossa salinha virtual. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado da nossa aulinha hoje do ciclo do café. Bem curtinha, mas interessante. Já tomou seu cafezinho hoje? Eu já, viu? Olha aí a herança aí da gente tomar o hábito do nosso café. Será que foi da África? Será que foi de Portugal? Vou trazer um videozinho de contribuição explicando isso. Cheiro!